Olá, gente, aqui é a Lívia Moreira e nós vamos estar fazendo essas tulipas com balde. Então, a gente vai começar aqui com as folhas, né? Como vocês já sabem, observando que a folha da tulipa, ela é na vertical, ela vai crescer compridinha, né? Então, a gente vai pintar como? Na vertical, isso, né? A gente vai estar pintando com o verde pinheiro e também fazendo a sombra com ele. No meio também estaremos passando o verde pinheiro para estar fazendo esse risquinho do meio, tá dividindo porque ela também tem ela só não tem aqueles risquinhos na diagonal, mas tem esse do meio. Pode, né, colocar direitinho. Aqui eu coloquei o verde pinheiro, o verde musgo, e eu tô assim, misturando uma tinta na outra, sem deixar separação nenhuma entre elas, tal, não sei saber onde termina, onde começa. E só aqui no esse centro dela com verde pinheiro. Também coloquei um pouquinho do verde glacial para tá dando um pouco mais de luz, tá? E a gente vai trabalhando a tinta para não ficar entre uma e outra. Tá fazendo mais essa aqui, olha a posição dela também está na vertical, tá? Coloco o verde pinheiro por baixo, vou sombreando toda essa área que tá por baixo das tulipas e vou contornando, deixando sempre o meio limpo para poder vir com o verde musgo e a nossa luz que é o verde glacial. Se for necessário, né, você deixa assim. Se necessário não. Onde você quiser mais claro, você deixa em branco e coloca só o verde glacial. E onde você quiser um pouquinho mais escuro, você coloca o verde musgo e coloca depois o verde glacial em cima, tá? Olha só. Dividindo os dois lados, tá? Deixando, né, aquele risquinho no meio de verde pinheiro. Se for necessário, a gente volta para estar consertando alguma coisa, que foi o caso aqui. Voltei passando o verde pinheiro, né, para sombrear mais um pouquinho nas áreas que eu invadi com o verde glacial, tá? Esse verde glacial, ele é um pouco azulado, ele parece aquele tom da Elsa, né? Aquele verde azul. Então, é esse mesmo. Se vocês não tiverem ele, mistura um pouquinho de azul caribe ou hortênsia com um pouquinho do branco para ficar mais clarinho e dar o mesmo efeito, tá bom? Aqui, ó. Mais essa folha. Colocando agora o verde musgo. E olha só o sentido do pincel. De cima para baixo, de baixo para cima. Nunca atravessado, tá? Você não vai atravessar jamais essa folha. E também nem a outra, porque o trabalhar dessas folhas nunca vai ser atravessado. Essa aqui, ela é de comprido, né? Enquanto as outras folhas de goiaba, de caju, né? De rosas, você vai trabalhar ela na diagonal. Ela vai estar meio atravessada, meio. Ela não vai estar totalmente atravessada, ela vai ficar na diagonal. Então, cada uma tem uma forma de ser o pincel, os riscos, com o movimento do pincel, tá bom? Aí a gente vai estar fazendo mais essa outra aqui. Deixa eu só ajeitar a câmera. Vamos posicionar para estar mostrando para vocês, tá? Olha só, essa aqui ela tá curvadinha. Então, como é o movimento do pincel nessa que tá curvada? Em sentido dela, tá? Pra folha que tinha aqui, se curvada, tipo dobrada ao meio como essa, ela não seria o mesmo tipo de movimento, tá? Ia ser também na diagonal, assim como essa tá indo na vertical, mas na curvatura dela. Entenderam, gente? Olha, não tentem fazer outro tipo de movimento com o pincel que não vai ficar legal, né? Porque o nosso trabalhar vai mostrar o resultado final, tudo, né?
tudo vai de acordo com o seu risco. O que você tem, o movimento do pincel vai ser em cima daquilo que você riscou. Olha só, estamos colocando agora. Vocês viram que eu deixei uma área quase toda assim, quase toda no sentido de comprido, sem colocar tinta nenhuma? Pois é. Por que isso? Porque eu quero mais clara, tá? Coloquei mais um pouquinho de verde musgo, porque eu quero ela mais esverdeadinha, porque ele tem um tom meio azulado, como eu já falei pra vocês. Mas eu vou estar voltando com mais um pouquinho, vou esperar secar e eu venho mais um pouquinho com esse verde glacial, tá? Aqui a gente vai fazer essa tulipa com o pitaia. Coloquei clareante e agora eu estou colocando pitaia. Olha só, conforme o desenho da pétala dessa nossa tulipa, eu vou estar colocando como é que se diz? A sombra, que é o meu pitaia, a cor mais escura. Torno toda essa pétala e depois eu termino de preencher com olha só, vou contornar a parte de fora e essa parte de dentro, aonde está a outra pétala, né, que ficou completando essa área, o rosa, tá? Eu vou estar, olha só, desmanchando e misturando essa tinta, tá? Vocês vão ver que ela vai quase que sumindo. Eu coloco um pouquinho mais aqui e aí vou levando para cima dele, olha só. Aqui eu tô colocando um pouquinho de branco, eu quero um pouquinho mais claro. Vocês vão ver que o trabalhar geralmente vai ser 3 tipos de cores, né? A gente sempre coloca uma mais escura, uma média e uma mais clara. Então, é isso que a gente vai tá fazendo nessa. Olha aqui, no comecinho da pétala, eu vou escurecer que quase some assim a separação entre as duas pétalas. Mas isso é só lá no cantinho, tá? Olha essa daqui. Vocês estão observando? Eu deixei um espaço entre elas. Para eu estar um tom mais claro, porque vai mostrar que essa pétala aqui, ela tá por cima das outras. Então, ela vai ficar bem mais clara onde elas se encontram. Em ambos os lados, porque eu acho que ela também, eu acho não, ela está por cima do outro lado também, tá? Olha só. Vocês viram que eu fiz só assim uma mancha ao redor, meio que uma meia lua, né? Fiz essa mancha com o pitaia e depois eu vim colocando o branco, o bebê e o branco, tá? Vocês vão ver que esse meinho também eu coloquei mais branco e deixei ele um pouquinho mais claro, porque para poder dar aquele efeito de volume, porque essa pétala ela tem uma curvatura, ela faz tipo como se fosse uma bolsinha, né? Aquelas bolsinhas, deixa eu ver. Não bolsinha, mas como se fosse um copinho, daqueles copinhos que são gordinhos no meio e vai afinando tanto para a boca quanto pro pezinho dele. Então, é assim que é trabalhada a tulipa. Então, a gente deixa essa área do centro mais clara e, lógico, as beiradas da borda e dos lados, porque vai mostrar por cima, tá? Se ela estiver por baixo, é assim, ó. Coloca mais branco. E aqui por baixo a gente vai estar reforçando mais essa sombra, tirando mais um pouco dessa luz que a gente colocou, porque elas estão do ladinho sempre é mais escuro que fica por baixo, tá? Só quando a gente começa a ter noção de estar por baixo, a gente já consegue identificar onde vai a luz e a sombra. A sombra sempre vai estar na parte que está coberta. Olha só, colocando mais pitaia aqui nessa área para dar um efeito mais profundo. E aqui, ó, já preenchi com verde musgo, tá? Eu vou vir depois sombreando as áreas que estão por baixo e colocando aqui um pouquinho de luz. Vocês viram, observaram que eu entrei um pouco com esse verde até aquela área que eu coloquei o pitaia, tá? Esse pitaia vai chegar assim um pouquinho no caule e o verde vai chegar um pouquinho
também nas pétalas, entendeu? Porque essa folha ela não mostra muito onde ela termina ou começa as pétalas, tá? Preenchendo a pipa rosa escuro. A gente vai estar fazendo toda a área de sombra com o vermelho. Esse vermelho é o vermelho escarlate, tá? Você vai colocando ele em todo o contorno. Vocês observaram que eu já preenchi com rosa nos meios, sombras, né? E fazendo também o contorno das laterais e aí dando a profundidade. Olha aqui. Eu contornei essa pétala lá em cima, porque eu quero esse centro mais claro. Antes de chegar lá, tá? Olha só, preencher com vermelho escarlate. Ficando essas muitas separações de cores nessa daqui. Só quando eu colocar um pouquinho de luz, que é a diferença na tonalidade. Termino de preencher, vou unindo as duas cores, deixando bem marcada a tinta, desmando ela, para poder não ter nenhuma marcação, tá? Agora, a gente tá vendo mais um pouquinho, tô colocando aqui o púrpura, para dar mais um pouquinho de profundidade, tá? Olha só. Bem pouquinho mesmo, e chega até a ponta, tá? Antes de chegar no meio, você para. Eu não vou estar fazendo todas as tulipas, eu tô dando aqui algumas sugestões de cores, vocês vão decidir quais são as cores que vocês vão querer pintar, ou pode fazer como eu fiz, né? Variar as cores. Ou então você deixa só numa tonalidade, isso aí que decide, tá? Olha só. Coloca mesmo e vai misturando. Desmancha onde tá muito marcado, você vai desmanchando. E agora eu tô colocando um pouquinho do rosa bebê pra tá clareando mais, tá? É só colocar e ir misturando nessa tinta que já tá colocada e ali ainda tá fresca, então não vai ter problema, tá? Desmancha ela e mistura bem. Aqui na beiradinha também, aí você desmancha, ela vem trazendo assim pra dentro. Preciso, você volta com o fundo, que foi o vermelho escarlate, tanto lá de dentro, quanto dessas partes de contorno. Olha só, vai desmanchando bem, trabalhando bem o pincel. Aqui eu vou tá marcando um pouquinho nessa beirada. Ó. Colocando mais branco, aliás, mais rosa bebê, para poder dando esse efeito, né, de luz. E que ela tá abertinha, tá? Na verdade, ela tá abrindo. Isso aqui tá começando a abrir. E aqui eu já concluí lá. Vocês podem ver que já tem outras prontas. Então, espero que vocês tenham compreendido. Se não, pode estar voltando, gente. Aqui a gente vai estar fazendo agora o baldinho. Já estou prendendo por baixo, nesse contorno. Vocês vão estar contornando toda essa área com o preto, tá? E depois você vai fazer? Você vai ver, né? E vai estar colocando o que? O cinza e o branco. E eu também escolhi aqui um azul hortênsia. Aliás, é o azul caribe que eu peguei pra tá colocando. Fazendo uma mistura entre essas tonalidades. Olha, deixei o espaço, um pouquinho de espaço ali, e tô colocando o azul caribe. E aqui logo do lado dele, eu vou colocar uma pincelada de branco. E a gente vai estar unificando essas cores. Estou colocando mais clareante. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não
trabalhe novamente o pincel na horizontal. Vocês estão vendo que o risco vai de baixo para cima, que eu tô fazendo. Então, você coloca na horizontal o que tá por baixo, tá? Mas na hora de puxar, esfumaçar, é para cima ou para baixo. Olha só, sempre contornando, né? Essa aqui não tem jeito, você vai contornar na diagonal, porque é o aro do baldinho que tá por cima. Então, agora a gente vai estar preenchendo com o cinza. É uma área mais escurinha, né? Que tá o aro por cima. Então, eu vou estar colocando um pouquinho mais de preto. E a gente vai trabalhando essas tintas, tá? A gente, olha, dá um toquezinho de azul, dá um toque de branco, se for necessário. Olha só, e a gente desmancha, a gente não só coloca, a não ser que a gente queira um brilho mesmo. Então, a gente e mistura um pouco, mas deixa mais concentrado. Senão, a gente desmancha bem, mistura uma tinta na outra e deixa aquela tonalidade assim de cinza mais claro, entendeu? Mas, fora isso, não. Tá tudo certo. Olha, eu coloquei 2 brilhos e um azul entre cada um deles. Olha, um azul e do lado direito eu coloquei mais um pouquinho de azul, vocês viram ali no comecinho, tá? A gente vai estar fazendo esse cantinho que é mais escuro, olha só. E eu vou botar por baixo essa área que tá o aro e a parte de baixo também, olha só. Aí você esfumaça para dentro. Tem uma coisa que também que eu repito sempre, quando você estiver trabalhando nessas áreas, sempre o pincel vai estar virado para fora com a tinta. Parte de baixo sem tinta e a parte de cima com tinta, tá? E vira essa tinta para fora. Olha só, colocando um pouquinho de branco, e existe isso também. Se você fez uma linha branca na parte de cima, a parte de baixo também vai levar uma linha branca, porque o brilho ali, ele vai descendo, tá? Na mesma direção, é área de brilho, vai ter brilho em cima, vai ter brilho no meio, vai ter brilho embaixo, tá? No aro por cima, né? Que foi dividido em 3, então a gente tem que colocar. Vai seguindo. E assim, eu não vou fazer todo esse da mesma forma do começo ao fim. Você coloca o preto contornando as áreas, tá? E vai colocando tinta na mesma direção. Olha só, vocês estão vendo lá? Branco em cima, branco embaixo. Então, a gente vai estar desmanchando mais. Se for nessa cinza, preto, mais branco. Então, só não ter medo, tá? Isso é bem fácil. Tem muita gente que tem medo, acha que não consegue, mas é facinho mesmo. Olha só, você desmancha ali, ó, esfumaçando para dentro. A parte de baixo você está vendo que tá bem marcada, mas a parte de dentro está esfumaçada. Olha, colocando o azul, desmanchando ele, não deixando linha. Quando vier com cinza ou branco, a gente já dá uma misturadinha nessas tintas que já foi, tá? Olha só. Vou preencher com cinza essa área. E onde eu achar que devo colocar um pouquinho, tá colocando. Se eu precisar mais azul. E sempre lembrando que se eu coloquei embaixo, na mesma direção eu coloco em cima. E tenho que lembrar também, quando eu for fazer essas bordinhas que eu tô deixando limpa aí, vocês estão vendo, essas bordinhas do balde, eu vou estar tendo que colocar também a luz na mesma direção. Olha só. Esfumaço bem, contornando, sempre pincel com tinta virada para. Se você faz isso, você deixa aquela parte que tá para fora bem marcada, mas a parte de então vai misturar, entendeu? Vai misturar com a parte de baixo. Agora sim, te contorna, vai ficar um pouquinho mais escuro. Essa outra área aqui, eu acho não, eu quero ela mais clara, completando. Desmancha bem e vai esfumaçando. Um pouquinho de azul. E aí, a mesma coisa que eu fiz embaixo, eu vou fazer em cima. Essa parte eu tô fazendo só pra vocês verem, tá? E olha só, desmancho bem
integro bem uma tinta na outra. Essa área do meio aí, ó, pro lado esquerdo, vai ficar mais cinza. Tentem deixar tudo bem assim, no mesmo nível, tá? Essa área aqui eu acho que escureceu um pouco mais, eu vou estar desmanchando, né? É necessário, vou colocar aqui, eu estou colocando. O baixo do balde tem que acertar um pouquinho, se escurecer entre eles. Sem pressa, tudo ao seu tempo, é devagar mesmo, a gente vai fazer tudo direitinho, tá? Olha, aqui a gente vai estar preenchendo essas bordinhas, olha só. Todas vai ser do mesmo jeito. Preenchi todas com o cinza, depois eu vou vir com o preto, acertando, olha só. Tá? Deixando bem retinho e marcando bem, olha só. Essa área de profundidade, então ela vai ficar bem marcada. O que que a gente pode estar fazendo nessas áreas? Que tá faltando? Luz, né? Na mesma direção que a gente colocou essa luz, a gente vai estar colocando também nessas bordinhas. Só que assim, a dela, como ela é redondinha, a gente vai colocar o branco e espalhar de um lado para o outro, tá? Aqui a gente vai estar escurecendo um pouco o que tá por baixo da folha e vai contornar todas essas laterais com preto. Aqui é um furinho onde entra o aro, tá? Olha só, a gente contorna preto e vai vir preenchendo com o cinza. Aqui eu já preenchi. Nós estamos agora acertando, né? Corrigindo algumas falhas aqui desse aro, que é nessa hora que a gente, quando a gente tá colocando as sombras, né? Que a gente vai fazer os acertos, tirar aquelas torturas, mas não de torturar, tá? É de torto mesmo. Colocando, né, tinta, se for necessário, e a gente tá ajeitando. Olha só, terminar como foi feita as luzes, na mesma direção, se vocês observarem. Gente, desculpa com esse vídeo, ele deu um pouquinho de trabalho, né, mas ele saiu. Meu aplicativo, ele tá um pouco aqui parando, mas eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tá? Olha só. Está incluída nosso baldinho de tulipas, depois eu vou estar fazendo o fundo. E aí vocês podem estar fazendo o que vocês queiram, as cores que vocês queiram, tá bom? Nós estamos terminando por aqui. Curta e compartilhe, deixe o seu like. Beijo, tchau!